Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Eu queria começar a meditação de hoje sobre a obediência contando uma história. Havia no alto de uma montanha 3 árvores que sonhavam em fazer algo de grande nesse mundo. A primeira dizia para si mesma: quero ser o baú mais precioso do mundo, cheio de tesouros. A segunda: quero ser um grande navio e transportar reis e pessoas importantes. E a terceira dizia: quero ficar aqui no alto da montanha e crescer tanto que as pessoas, ao olharem para mim, levantem os olhos e pensem em Deus. Certo dia, 3 lenhadores cortaram as árvores e as levaram embora. A primeira acabou sendo transformada num cocho de animais. A segunda virou um simples barco de pesca, carregando pessoas e peixes todos os dias. E a terceira foi cortada em grossas vigas e colocada num depósito. As árvores, desiludidas, tristes, se perguntavam: por que aconteceu isso conosco? E a resposta não demorou para chegar. Pouco tempo depois, uma mulher jovem colocou seu bebê recém-nascido naquele cocho de animais. De repente, a árvore percebeu que continha o maior tesouro do mundo, o menino Jesus. Mais para frente, aquele barco de pesca estava transportando um homem que, no meio da travessia de um lago, pegou no sono. Veio uma forte chuva, ele acordou e acalmou a tempestade, mostrando assim o seu poder divino. A segunda árvore percebeu então que o Rei do Universo estava navegando em cima dela. E uns meses depois, numa sexta-feira, a terceira árvore espantou-se quando suas partes foram unidas em forma de cruz, e um homem foi pregado nela, pagando assim os pecados de toda a humanidade. As árvores tiveram grandes sonhos, mas Deus as utilizou para projetos muito maiores do que tinham imaginado. Essa história vai nos ajudar a pensar hoje no valor da obediência. Quando obedecemos a Deus, quando obedecemos às pessoas que querem o nosso bem e têm autoridade sobre nós, os pais, os professores, por exemplo, nós chegamos muito mais alto, muito mais longe e alcançamos uma felicidade superior àquela que poderíamos ter sonhado. Se o filho, por exemplo, quando a mãe pede para ele estudar, vai estudar e leva a sério os estudos, e se torna um bom aluno, e vai aprendendo bem a matéria, e tendo conhecimento, cultura, não há dúvida que depois se dá bem nas provas, e consegue seus objetivos, e faz aquela faculdade que sonhava, e consegue um trabalho, né, que vai realizá-lo, porque obedeceu a mãe. Se obedece o pai e evita certas coisas, usar droga, por exemplo, como é lógico, porque confia no pai e obedece, ainda que um amigo ofereça e diga que vai dar um barato e que aquilo é divertido, não, vou obedecer meu pai, né? não vou fazer isso que meu pai disse que é errado, pois ele vai ser muito mais feliz, ele não vai ficar viciado, não vai estragar a sua vida, a vida dos outros, por causa do vício da droga. Se obedece a Deus e vai à missa todos os domingos, e reza à noite antes de deitar, e vai aprendendo, assim, coisas boas, e vai tendo um coração bom, e vai se aproximando de Deus, a sua vida
dará muito mais frutos? Porque obedeceu. Podemos nos perguntar, por que é difícil obedecer? Por que temos dificuldade para obedecer os outros, para obedecer a Deus? Há várias causas. Uma delas é o nosso egoísmo. Às vezes nós não estamos muito aí com os outros, nós estamos preocupados mais com os nossos interesses, o nosso gosto. Dou um exemplo bem simples. Chega a hora do almoço. Então colocam lá na mesa uma comida quentinha, gostosa, feita com carinho, te chamam e de repente você simplesmente não vai. E atrasa, porque você está jogando lá com seus amigos, porque está fazendo as suas coisas e deixa a mãe triste e não se preocupa com quem fez a comida e não valoriza, né, esse esforço, esse carinho. Isso é egoísmo, é uma desobediência que tem na raiz o nosso egoísmo. Ou pode ser a preguiça. Não obedeço porque obedecer dá trabalho, exige esforço. E de repente, olha, você é um pouco mole para arrumar a cama de manhã, para deixar o quarto em ordem, para guardar as coisas no lugar. É pura preguiça e por isso você desobedece, não faz o que te pediram para fazer. E deixa para depois, e vai adiando essas tarefas, porque são um pouco chatas, porque é preciso de esforço, de empenho para cumprir o dever. Outra possibilidade ainda é o orgulho. Achar que eu sei o que é melhor para mim, que eu não preciso que ninguém me diga nada, que eu já tenho experiência, não preciso obedecer os outros. A história das árvores nos mostra exatamente o contrário. Deus sabe mais o que nos convém. Deus tem projetos grandes para nós, também os nossos pais, as pessoas que nos amam, que nos educam, que nos orientam, querem o nosso bem e sabem qual é o caminho. E se nós obedecemos, vamos chegar mais alto. Mas é preciso vencer o orgulho. Coloco um exemplo bem prático. Deus nos diz que para receber o perdão dos nossos pecados devemos procurar o padre e confessar. Agora, pela pandemia, nem sempre estava sendo possível, já pouco a pouco, já dá para fazer uma confissão, mesmo aqui, estamos já recebendo os garotos, os rapazes que queiram fazer uma confissão. E quando fazemos isso e obedecemos a Deus e procuramos o Padre e pedimos perdão, que paz, que alegria, como isso nos faz bem, como nos fortalece a graça do sacramento da confissão, porque seguimos o caminho de Deus e não fizemos as coisas do nosso jeito. Não, me confesso diretamente com Deus, eu não preciso passar pelo Padre. Pois é, mas Jesus deixou esse caminho, ele instituiu o sacramento da confissão e ele é Deus, ele tem autoridade sobre nós para nos dizer qual é o caminho para receber o perdão. É preciso aprender a obedecer. Não dando desculpas. Agora eu não posso, depois eu vou. Dizer que sim às coisas que nos pedem, sem reclamar, sem adiar. Com isso não quero dizer que você, ainda que seja muito novo, um garoto, um adolescente, não deva ter opinião. Claro que você vai ter as suas ideias e deve dialogar, conversar com seus pais, com os outros, para expor o seu modo de ver as coisas. Mas isso não significa que você sempre tenha razão, muito pelo contrário, quer dizer, é preciso saber dar o braço a torcer, não ser uma pessoa teimosa, que só faz o que quer e acha que tem razão em tudo. Tem crianças, adolescentes que parece que fazem as coisas só para contrariar. Se a mãe pede algo, ele não faz. Se a mãe não pedir, aí ele faz. Não, obedeça. É falta de maturidade, é infantilismo. Em relação a isso, tem uma história divertida que eu escutei uma vez, uma pessoa me contou.
Ele já era um rapaz, né, jovem, né, até casado, mas que tinha um irmão pequenininho. E o seu irmão, de 4 anos, era muito mandão. E para exemplificar, ele falou o seguinte, que uma vez o pai pediu para a criança fazer uma coisa determinada. E o filho disse, não vou. O pai insistiu e ele voltou a negar, não vou. Aí o pai utilizou um argumento de autoridade, disse, meu filho, quem manda aqui sou eu. E o menino respondeu, não, pai, quem manda aqui sou eu. O pai não acreditou, né, que o menino estivesse desafiando ele daquela forma, falou mais forte, né, para não deixar a criança tirar as manguinhas de fora. E você não está entendendo. Quem manda nessa casa sou eu. E o menino, com toda a tranquilidade do mundo, disse para o pai, não, pai, quem manda nessa casa sou eu. Aí já no limite da paciência, o pai, já com uma cara séria, bravo, diz para ele a mesma frase, olha, aqui nessa casa quem manda sou eu, acabou, não tem mais, né, conversa. Aí parece que o garoto aceitou, mas colocando um porém. Tudo bem, pai, então quem manda aqui somos nós dois. Se vê que ele era, apesar de pequeno, bem, né, autoritário e desobediente. Seria triste que, já com mais idade, um menino, uma menina, né, de 10, 12, 14 anos, enfrentasse, né, o pai dessa forma, a mãe, e achasse que, por pura teimosia, né, que não tem que obedecer. Não, é um mandamento de Deus obedecer pai e mãe, honrar pai e mãe. Quer dizer, e os professores estão incluídos nesse pai e mãe, e os avós, e o padre na igreja, nas coisas da fé, o papa. Quer dizer, é preciso obedecer. Também os adultos precisam obedecer a Deus antes de tudo. E aprender a obedecer significa também fazer as coisas que custam mesmo quando não estamos muito afim. Quando vamos supor um sacrifício. Por exemplo, cumprir um horário de estudo, de aula, de oração, ter um horário para acordar, um horário para deitar, é parte dessa obediência. E às vezes vai exigir um sacrifício, porque eu queria fazer outra coisa, mas eu vou obedecer. Em relação a isso, Jesus deixou um exemplo muito bonito, porque ele obedeceu, diz o Novo Testamento, até a morte e morte de cruz. Jesus sentiu também medo da paixão, da cruz, do que ia passar, né? Para pagar pelos nossos pecados, mas fez oração, pediu forças a Deus Pai, e o Pai confirmou que era necessário que ele fosse preso, que fosse condenado à morte, para pagar pelos nossos pecados, para nos abrir as portas do céu, e Jesus obedece, e diz que sim, e graças a isso, quantos bens, né? E nos trouxe o perdão, nos tornou filhos de Deus, né? Porque soube obedecer Deus Pai. Sendo assim, é bom lembrar que quando nós obedecemos, estamos imitando Jesus Cristo. Jesus que obedeceu a Deus, ao seu Pai Deus, mas também obedeceu os seus pais aqui na terra, Maria e José. Como diz lá, né, quando tinha 12 anos, no Evangelho de São Lucas, Jesus obedecia a Maria e José. De modo que não pensemos que obedecendo nós estamos perdendo a nossa liberdade, porque a obediência é um ato livre. Somos nós que livremente obedecemos a Deus e aos outros por amor, como fez Jesus, ainda que exija sacrifício. Na vida de São José Maria também aconteceu algo muito bonito em relação a essa obediência diante de algo difícil. Deus confia a ele uma tarefa muito grande, que é transmitir uma mensagem que
que todas as pessoas estão chamadas à santidade, podem se santificar na vida diária, no seu estudo, no seu trabalho, na sua família, nas suas amizades. E era preciso obedecer a Deus, essa missão que ele recebeu. E apesar de que ele se sentia sem forças, que parecia muito complicado, muito difícil, algo tão grande levar nessa mensagem aos 5 continentes, ele confiou e obedeceu. E graças a isso o Opus Dei se estendeu pelo mundo inteiro. E se agora vocês estão assistindo essa meditação de um padre do Opus Dei, é porque São José Maria soube obedecer. Também na nossa vida, se formos obedientes, seremos como aquelas árvores da história, seremos como Jesus, seremos como São José Maria. Nossa vida dará muitos frutos. Então vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude a obedecer. Aprender com ela a responder sempre, faça-se em mim segundo a tua palavra. Isso é, dizer que sim a tudo aquilo que Deus e as pessoas que têm autoridade sobre nós nos pedirem, sabendo que assim venceremos o nosso egoísmo, a nossa preguiça, o nosso orgulho, e a nossa vida será mais bela e valiosa. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.